Eu acho que futebol não é pra mim. Calma aí, fera, que eu vou te salvar, calma. Você que não é jogador profissional, acha que futebol não é pra você, você não tem tempo, não tem estrutura, não tem genética, quer aprender como se preparar mesmo sem tudo isso? Vem comigo que eu vou te ensinar 5 passos pra você melhorar nisso aí. Bora! Se você ainda não me conhece, sou Renato Fernandes, preparador físico no futebol, trabalhei do sub-11 ao profissional no alto rendimento e também fui personal de atletas dos 4 grandes clubes de São Paulo. E também já evolui mais de 500 atletas no método Joga BR 100% online. Bora lá que o conteúdo de hoje tá pegando fogo. Duvido você assistir isso aqui, colocar em prática e não evoluir. Duvido. Aí você pode estar pensando, você já viu muita gente evoluindo, muita gente se destacando e você já se esforçou, você já tentou, mas nunca conseguiu evoluir tanto quanto aquelas pessoas. E aí você fica nesse pensamento de que pra você não dá certo, nesse pensamento de que pra você realmente não vai funcionar. E eu vou te explicar que assim, o futebol é um esporte muito apaixonante, né? Todo mundo gosta de futebol, todo mundo se sente bem dentro de campo. Ou seja, tem muita gente aí que é empresário, contador, professor que dá aula em escola, várias outras profissões que eles fazem um bico no futebol, ou seja, eles têm que conciliar o futebol com várias outras coisas da vida dele. E esse é um efeito legal, realmente essas pessoas ajudam muita gente, porque eles realmente doam o seu tempo, doam ali a sua vida para essas pessoas, mas de fato o resultado final disso é o que? É um amadorismo, porque essa pessoa não vai ter tempo de estudar, se qualificar e se atualizar. Normalmente ela vai estar passando para você ideias que foram formadas na cabeça dela enquanto ela jogava lá no começo, 10, 20, 25, 30 anos atrás, ela vai lá e fica com isso. Às vezes ela assiste um vídeo ou outro no YouTube ali, mas cara, isso não é uma qualificação profissional. Então o amadorismo ele está perpetuado aí no nosso futebol brasileiro e é por isso que muitas pessoas conseguem evoluir e a grande maioria não evolui tanto. A grande maioria, assim como você, não evolui de verdade porque o treino ele não está adaptado para cuidar das pessoas. Ele está adaptado ali para fazer um efeito que a gente chama de efeito Darwin, né? Então tem a teoria de Darwin, a teoria das espécies, né? Que elas evoluem. A espécie mais forte, a espécie que mais se adapta é a que sobrevive lá no final, é a que fica. E no futebol é basicamente isso que acontece. Então no futebol a gente não está formando e preparando os jogadores. Por exemplo, você pega um cara que ele tem muita inteligência tática, ele tem uma habilidade, mas pô, ele é zero resistência, ele é mais fraquinho. Se a gente for fazer um trabalho específico para ele, a gente consegue melhorar a resistência dele e deixar ele mais forte. Aí tem um cara que ele até não é tão bom tecnicamente, mas ele é muito forte fisicamente, só que ele também não tem resistência. Ele consegue fazer um trabalho que envolva mais a parte técnica, um trabalho mais que envolve a parte de resistência e ele vai conseguir ser um jogador mais completo. Mas no final das contas, o que acontece no futebol é que assim, a gente tem milhões de pessoas tentando jogar e eles fazem ali qualquer tipo de treino, um treino bem básico ali, um treino de 0 a 10, um treino nota 4, 5, no máximo nota 6. Muitas pessoas passam desse processo, no final vai sobrar alguns ali que conseguiram, mesmo com treinos ruins, evoluir nesses quesitos. Às vezes a genética deles já era favorável, às vezes tem muita coisa que influencia, então esses caras lá no final do processo, eles conseguem sobreviver, conseguem chegar até o profissional, ou até mesmo que não conseguem chegar ao profissional, mas eles no futebol amador eles conseguem se destacar demais. Você conhece várias pessoas assim. E você ali que tem muito potencial pro futebol, mas tem uma, duas coisas ali que te travam, você acaba ficando pra trás e acha que o futebol não é pra você. Fala a verdade, futebol é o esporte mais democrático do mundo. Futebol é pra todo mundo de fato. Basta você pegar os seus pontos fracos, começar a trabalhar e pegar seus pontos fortes e potencializar, que os seus pontos fortes vão fazer a diferença, né? No mesmo time que joga um cara com percentual de gordura um pouco mais alto, joga um cara com percentual baixo, joga um cara que tem estatura média, joga um cara que tem estatura alta, joga um cara que tem estatura baixa. Tudo isso vai acontecer porque o futebol é democrático, ele abraça todo mundo, né? Então não tem etnia, não tem altura, não tem peso. Você consegue se encaixar porque existem várias posições, várias funções e todas essas pessoas conseguem fazer diferença dentro de campo. E eu mesmo já fui vítima desse sistema darwiniano, né? Então hoje, trabalhando de 8 a 12 horas por dia, separando um pouco de tempo só para me treinar, eu tenho avaliações físicas melhores do que a época que eu só jogava futebol e só focava em ser jogador profissional. Porque na época eu também passava por isso. Eu tinha alguns pontos fortes, tinha vários pontos fracos, e os meus pontos fracos com o treino do sistema darwiniano, a gente só ficava cada vez mais fracos, esses pontos fracos. Então eu era um cara que eu tinha até uma inteligência tática boa e uma resistência boa, mas eu não tinha intensidade, não tinha velocidade e não era tão bem tecnicamente. E esses 3 pontos
acabaram ficando cada vez mais fracos. E a minha resistência, eles colocavam uns trabalhos de resistência lá que talvez até pioraria, tiraria a minha intensidade, que a gente precisa de uma resistência com intensidade. E de fato a minha inteligência tática não se aflorou porque vários outros aspectos do jogo não eram bons. Então eu tava pensando dentro de um cubo mágico ali, em vez de estar livre para fazer o que eu posso fazer, porque meu corpo me permite. E tem muita gente que eu sei que tá isso. Você sente, a sua cabeça pensa em várias coisas, mas o corpo não consegue executar, porque você tá precisando trabalhar, tá precisando ajustar esses pontos. E por que eu falo que pessoas comuns como você, que acha que até o futebol não é para você, se não tem genética para isso, conseguem ter avaliações físicas iguais a de atletas profissionais? Porque 80% do ano de um jogador profissional, ele não tá muito pensando em melhorar desempenho não, ele tá jogando. Normalmente joga 2 jogos por semana, às vezes até 3, né? Joga domingo, quarta e sábado. Então, cara, nessa época, nessas fases de competição, os jogadores eles não têm muito espaço para evoluir, ou seja, só 10, 15% do ano é que de fato ele está em período aquisitivo, que ele está evoluindo. E você aí que não tem um calendário tão competitivo assim, não tem um calendário tão cheio, você consegue ajustar as cargas de treino, você consegue conciliar com racha, com a pelada que você joga e fazer um trabalho que vai te dar progressão. E aí em pouco tempo, como os jogadores não estão evoluindo, eles evoluem um pouco, param, e aí vão mantendo. Aí vai para as férias, pré-temporada, evolui um pouco, para e vai evoluindo. Então assim, como eles estão num ritmo de evolução menor, normalmente o ritmo de evolução de um jogador é na base ali, entre o sub-15 e o sub-20, depois ele vai só manter o resto da vida. Então, como eles estão num ritmo de evolução menor, você consegue, com o seu ritmo de evolução acelerado, você consegue ali em pouco tempo chegar a ter avaliações físicas iguais, tá bom? Então em 6 meses ali, qualquer pessoa que faz o trabalho todo certinho que eu tô falando, consegue chegar no físico de profi. Se você tá saindo do zero, você ficou parado de jogar, em 1 ano você consegue cuidar disso aí certinho, sem risco de lesão e consegue ter resultado, tá bom? Então por conta disso é que é realmente viável uma pessoa comum ter avaliações físicas iguais a de um atleta profissional. O que de fato você precisa para melhorar é trabalhar todas as necessidades do jogador de futebol. Então o jogador ele tem necessidades ali na parte de prevenção de lesão, os alongamentos dinâmicos, na mobilidade, nos fortalecimentos e também na propriocepção. Você precisa ali na parte de força ter todos os padrões de movimento muito bem encaixados, né? Domínios de quadril, domínios de joelho, puxar e empurrar muito bem definidos e todos eles muito fortes. Você precisa ter uma boa resistência aeróbia, uma boa resistência anaeróbia. Você precisa ter muita velocidade de sprint, você também precisa ter muita velocidade de mudança de direção e desaceleração. Ou seja, você precisa trabalhar todos os aspectos do jogador. Quando a gente faz esse tipo de trabalho, a gente deixa o trabalho completo e não só o trabalho do sistema darwiniano lá, que trabalhava 2, 3 pontos desse e o resto deixava desenvolver naturalmente, né? Na teoria natural das espécies, a evolução. Então não é isso. Se você faz um trabalho completo, você de fato consegue. Então, ó, já expliquei para você os motivos de eu acreditar que qualquer pessoa comum consegue chegar no físico de profi, consegue ter avaliações físicas iguais de um atleta profissional. E eu vou te mostrar mais. Ó o Ale Mello aqui. Então, ó, com 46 anos, ele decidiu entrar na JBR, é um cara muito esforçado, ele gosta muito de futebol. E ele falou para mim que se sente na melhor preparação física da vida dele. O cara com 46 anos, pensa. Imagina se ele usasse essas estratégias lá nos 24, 25, 26 anos, o quanto ele não estaria bem. E tudo isso se deve às estratégias, a trabalhar todas as necessidades. A gente está no período aquisitivo. Então um cara com 46 anos consegue ter tempo, consegue buscar. Imagina você aí que tem um pouco menos de idade, vai falar que a genética vai te atrapalhar. Cara, o cara tem 46 anos, velho. A genética dele tá tentando levar ele para baixo todos os dias, ele tá treinando, tá se esforçando e tá conseguindo ter muito desempenho dentro de campo. E sem contar também que o Ale tinha um histórico de lesão bem ferrado e que a gente conseguiu cuidar de tudo isso. Então você acha que eu sou azarado, não sou futebol, machuco muito. Cara, o Ale tá aí a prova disso. Depois dos 46 anos ele conseguiu ser muito feliz dentro de campo, ser ainda mais feliz, desfrutar do jogo e sentir e poder falar que tá no melhor momento da vida dele. Cara, isso é fenomenal, isso é absurdo de bom, tá bom? E antes de passar o nosso quarto passo, ó, já aproveita aí, deixa o like, se inscreve, que eu posto vídeos para vocês aqui todas as semanas explicando como vocês fazem para ter avaliações físicas iguais de atletas profissionais, tá bom? Ó, deixa o like, se inscreve, muito importante para o canal crescer, espalhar para mais gente e o algoritmo também começar a jogar ao seu favor, trazendo cada vez mais vídeos que vai melhorar o seu desempenho dentro de campo. E o nosso quarto ponto, que é saber improvisar jogando o jogo da fisiologia e da biomecânica, que é um jogo pesado, que esses amadores que eu falei para vocês, dificilmente eles entendem, tá bom? Então a fisiologia é uma matéria muito difícil da faculdade e mesmo depois da faculdade a gente continua estudando para conseguir dominar, para conseguir trabalhar, e a biomecânica também. Então você tem que saber jogar esse jogo. Como que a gente sabe jogar? Como que a gente improvisa com isso? Com um profissional de qualidade te dando dica, tá bom? Então, ó, a gente tá aqui na JBR, a gente fez várias pessoas chegarem no físico de profi sem
usar academia sem investir muito em material, só com material improvisado. Então ali com cabo de vassoura, quilos de alimento, você consegue ali fazer vários movimentos, como por exemplo, movimento de puxar, movimento de empurrar, movimentos ali que a gente consegue trabalhar o core, a gente consegue fazer muita coisa só com peso corporal e com materiais improvisados. Inclusive, João Vitor Rocha é um dos nossos alunos que conseguiu chegar no físico de profi, conseguiu ganhar massa muscular, conseguiu ganhar força só treinando em casa. Mesma coisa aconteceu com o Samuca, a mesma coisa aconteceu com outro João Vitor carioca também. Então, cara, tem muita gente de fato que evoluiu muito treinando em casa, principalmente porque o método ele nasceu durante a nossa crise ali de 2020, 2021, tá todo mundo treinando em casa. Então foi daí que eu tirei essas conclusões que realmente dá para conseguir ter muita evolução treinando com material adaptado, tá bom? E ó, se você tá gostando desse vídeo, esse vídeo está te encorajando, esse vídeo realmente está te ensinando o que você pode estar fazendo, pausa o vídeo aqui, ó, e comenta lá embaixo o que você já tá aprendendo, quais são as dúvidas que você ficou, o que você gostaria de aprender aqui no canal, que tudo isso é muito importante. Eu sempre leio todos os comentários, eu posso até não ter tempo de conseguir responder, mas eu tô sempre lendo todos os comentários, tá bom? Pausa aqui que eu vou falar o nosso quinto passo. Nosso quinto passo, a quinta estratégia para você evoluir mesmo sem tempo, genética e estrutura para treinar, é você saber priorizar os trabalhos. Como eu falei, tem todas as necessidades do jogador que você tem que trabalhar ela todas as semanas, senão vai te atrapalhar. Só que você tem que entender as que mais estão precisando, as que são mais urgentes para você e conseguir dar um foco maior nisso, tá bom? Então vou dar um exemplo claro aqui, que é do Fiuza. O Fiuza treina comigo, o Fiuza tá jogando nos finais de semana e a gente joga na várzea, e a gente na várzea a gente percebeu que a parte de resistência não tá sendo tão exigida pra gente. A resistência que a gente tem, a gente consegue ali jogar 2 jogos no mesmo dia e, claro, a gente cansa e tal, mas não é uma coisa que eu faço, nossa, matou, tô sem resistência. Então o que que a gente faz? A gente consegue manter o nosso trabalho de resistência, então a gente não trabalha para ter, por exemplo, um ioiô de 2.600, porque o nosso ambiente competitivo hoje não é uma prioridade, a gente consegue dar conta, tá bom? E aí o que que a gente faz? A gente, em vez de priorizar os trabalhos, claro, a gente trabalha muita resistência, a gente não trabalhar, a gente perde o físico de profi, então a gente tem que manter. A gente faz o que? A gente consegue trabalhar muito mais velocidade, muito mais força, mudança de direção e parte técnica, que é o que mais faz a diferença aqui no nosso ambiente competitivo. A parte de resistência a gente já trabalhou por muito tempo e agora a gente está mais numa fase de manutenção ou crescimento leve para que a gente consiga se dar bem em outras áreas. Então, se fosse outra pessoa, por exemplo, continuaria focando muito na resistência, esqueceria a parte técnica, a parte de velocidade, mudança de direção, talvez não conseguisse fazer tanta diferença dentro de campo e aí vai estar achando que o futebol não é para ele, que não dá certo. Então, cara, você tem que saber priorizar os trabalhos, saber o que você tem de bom, saber o que você precisa melhorar e o que mais faz a diferença dentro de campo e focar nessas situações. Como você não tem muito tempo para treinar, você precisa de foco, você precisa de energia nas coisas que mais vão te dar resultado, tá bom? Então, ó, se você gostou, tem uma playlist de resistência com intensidade aqui, ó, tá passando para você. Clica nessa playlist maratona que você vai conseguir dominar e nunca mais vai achar que o futebol não é para você. Futebol é para todo mundo. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, é nóis, valeu!